TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Há aqui alguém que está pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Vamos então só dar aqui a introdução antes de começarmos, que a Rosarinho não disse, mas nós dizemos. Durante a palestra vão ter uma companheira que vos vai chamar para ir àquela sala que é a sala de passe. O passe nada mais é do que uma transmissão mista de fluidos entre os companheiros que lá estão e os amigos espirituais. A única coisa que têm que fazer é uma prece que ajuda e prepara para receber aquilo que eles nos dão, e depois vai-vos ser dado um copinho de água, que nada mais é do que água engarrafada, e por ser o elemento mais puro que nós temos, é o elemento que eles conseguem, através dos fluidos, magnetizar para nos dar aqueles medicamentos que depois de terem auscultado cá fora, sabem que necessita. Então vamos agora para a palestra. Hoje vamos falar da gratidão. E vamos falar da gratidão na visão espírita. Vamos falar sobre várias coisas, vários pontos, mas vamos começar por Chico Xavier, por Emmanuel, que no livro Palavras da Vida Eterna existe um capítulo que é Agradeçamos sempre, que diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto foi Paulo, no capítulo 5, versículo 20. E porquê que ele diz isto? Porque nós, segundo sabemos, ou que temos vindo a aprender aqui, nós ainda vivemos no mundo de provas e expiações. Estamos na fase de transição para um mundo de regeneração, mas ainda estamos neste mundo de provas e expiações. Por isso, nesta nossa aprendizagem, nesta vida terrena, é inegável a quantidade de vezes que nós passamos por vários sofrimentos. E é nestas vezes, nesta passagem por estes sofrimentos, que nós precisamos de recorrer a forças e ao amparo de Deus para conseguirmos suportar essas vicissitudes da vida e conseguirmos ir buscar no nosso íntimo aquelas forças que nós muitas vezes achávamos que não tínhamos. Ele continua assim: muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. E muitos de nós, se calhar por já estamos, quem está há mais tempo na doutrina espírita, já não faz tanto essa pergunta, ainda faz, mas muita gente que não está e não tem este conhecimento pergunta como é que é possível agradecer a Deus. Logo o título diz assim, agradecer sempre, mas como é que nós podemos agradecer pelos sofrimentos que nós temos? Quem não acredita diz que isto não tem lógica. Como é que nós vamos agradecer pela dor que nós sentimos? Isto acontece porque não existe uma visão real do que é o sofrimento na nossa vida. Não existe uma visão real do que ele traz. Ele é visto como uma coisa ruim, mas não é. Por isso é que existe aquela frase que eu achei muito interessante, que diz que a dor é a nossa melhor professora. Estando no grau em que nós estamos neste momento, nós ainda precisamos da dor para corrigir o caminho. E se nós olharmos para trás, para a nossa caminhada até agora, nós vemos que naqueles momentos em que nós estávamos a ir pelo caminho que não devíamos, acontecia sempre alguma coisa que nos alertava. E chega a um ponto em que acontece uma vez, nós não voltamos para o sítio certo. Acontece a segunda e nós não voltamos. Até que chega a terceira e a coisa já vai com mais força. Então, isto nada mais é do que pequenas informações de Deus, quando nós achamos, e nós sofremos muito, nós dizemos que Deus nos abandonou. Estamos muito enganados. Porque a dor e os sofrimentos são maneiras que Deus tem para nos dizer que nós não estamos no caminho certo.
tantas doenças são causadas, por exemplo, por sermos ansiosos, e vamos falar disso, por sermos ansiosos, por estarmos sempre a pensar na parte material em vez da parte emocional e espiritual. Então, isto são sempre chamadas de atenção que nos são dadas devido à misericórdia divina para conseguirmos a tempo corrigir a nossa caminhada e voltar ao caminho certo. E no livro, fazendo só aqui um parênteses, no livro Material de Construção, Emmanuel diz-nos que o sofrimento, e eu achei tão bonita esta frase, que o sofrimento é sempre um convite da vida a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. Porquê? Quais são as alturas em que nós mais nos lembramos de Deus? Quando sofremos. Quando está tudo bem, pensar em Deus. Tirando o facto de quando somos muito religiosos, ou temos muita fé, ou isto já é muito inerente em nós, mas mesmo assim, lembramos mais quando as coisas são mais difíceis. Mas, por exemplo, quem diz que não tem essa fé, muitas vezes encontra-se perante umas situações tão difíceis que o único recurso que têm é olhar para o alto e pedir ajuda. Quantas e quantas pessoas vão ao santuário de Fátima rogar por ajuda e supostamente não acreditam em nada? Porque está em nós, é intrínseco a nós. Nós somos filhos de Deus. A quem é que os filhos recorrem sempre que acontece alguma coisa? Aos pais. É exatamente isso que nós fazemos. Então, nós vemos que este sofrimento ele faz parte da vida. Ele é um instrumento natural que nós temos e que, com o passar do tempo, vai deixando de ser necessário porque nós já vamos ter o discernimento suficiente para conseguir perceber que não estamos a ir pelo sítio certo por nós próprios. Mas voltando, atravessaste longo período de doença, enfermidade, da qual te refazes dificilmente, e se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que não te arrojasses a tremendas lutas do espírito. Aquelas pessoas que trabalham muito, um exemplo, é só um pequeno exemplo de tudo o que acontece. Trabalham, só pensam em trabalho. Dormem pouco, quando acordam estão a pensar no trabalho, quando dormem estão a pensar no trabalho e mais trabalho. O que acontece? Chega uma altura em que é dado um basta. Como? Muitas vezes através da doença. É preciso, nós muitas vezes precisamos de ser parados para pensarmos na nossa vida, termos um momento de reflexão e percebemos se realmente aquele caminho que nós estamos a percorrer é o certo ou não é. Todos nós na nossa vida já tivemos uma situação destas. Se repensarmos para trás, em que houve um momento em que nós pensámos, será que este é o caminho certo? Se aconteceu isto? E ao longo dos anos sempre aprendi que quando eles nos dão um basta e a coisa é feia é porque se calhar... eles, lá está, foi como eu disse no início, vão dando avisos e nós vamos passando ao lado. Agora, quando o aviso é sério, a coisa dói, e dói muito. Mas graças a Deus é uma bênção divina que nos ajuda a conseguirmos nos melhorar, porque tudo isto vai bater numa coisa, na nossa reforma íntima. Todos os nossos sofrimentos advêm de erros que nós cometemos devido a ainda sermos imperfeitos, o que é totalmente normal. Então nós vamos aprendendo, vamos errando, vamos caindo, vamos levantando e assim vamos. E eu acho que isto é a beleza de tudo e é o descortinar da doutrina espírita perante isto, estudarmos todas estas situações é de uma maravilha indescritível. Então vamos continuar. Foste surrupiado na vantagem financeira, que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores.
Um dos maiores compromissos que nós temos aqui na Terra é com a nossa família. E é dos compromissos que nós mais nos descuidamos. E muitas vezes não é com o trabalho em si, é com o excesso. Tudo o que é em excesso. Não estamos em casa porque precisamos trabalhar para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor. Há sempre alguma coisa. Então nós passamos dias e dias e dias e dias e dias fora de casa. O que é que acontece? Perdemos um ente querido. E vimos que todos aqueles dias que tiveram para trás, em que nós estivemos a trabalhar, em que temos dinheiro, mas já não temos aquela pessoa. Já não temos a oportunidade de abraço. E é aí que nós percebemos, valeu a pena? Nunca vale a pena. Então, muitas vezes, ou somos despedidos, ou alguma coisa corre mal. Tudo tem uma razão. E nós temos que nos habituar a ver o que de bom vem com esses sofrimentos, com essa situação. Vem sempre algo de bom, nem que seja um ensinamento. Para a próxima vez, eu já não vou fazer desta maneira, vou fazer de outra. E ele continua, perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado dos enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência, com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um máximo próprio, que se transfiguraria, talvez, do futuro em pesado de grilhão. Na nossa vida, muitas pessoas vão, muitas pessoas vêm. Por isso é que se diz que nós, os verdadeiros amigos, nós contamos, às vezes nem chegam a completar uma mão. Existem situações que nós estamos tão envolvidos com aquela pessoa que muitas vezes nós não vemos o mal que nos é feito e que muitas vezes nós estamos a fazer. Então, quando de repente nós perdemos por alguma razão esse amigo, é uma bênção para que nós, e ele fala aqui, que futuro se transfiguraria de futuro em pesado grilhão. Talvez. Portanto, nós aqui vemos que qualquer situação que seja, que aconteça, ele diz-nos, temos que louvar o céu azul, que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Ou seja, nós temos que agradecer pelas coisas boas, mas também temos que agradecer pelas menos boas. Porque as menos boas muitas vezes mostram-nos situações exatamente como elas são. É um companheiro que muitas vezes não é o melhor e que mostra-nos que se calhar nós temos que trabalhar mais no nosso amor próprio. É um amigo, é um familiar, temos que trabalhar mais na paciência, no amor, na ajuda, na caridade. N situações da nossa vida que acontecem e que são mostras de que há alguma coisa em nós que precisamos de melhorar. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Isto porque nós não sabemos o porquê das coisas nos acontecerem. Mas se nós tivermos a certeza e a fé no nosso coração de que se elas nos acontecem é por algum motivo e que esse motivo é justo, torna um pouquinho mais leve e mais fácil de suportá-las. Podemos não compreender, mas se nós soubermos isso do fundo do nosso coração, se nós formos resignados, é muito mais fácil seguir em frente, lidar com elas. E é isso que ele diz. Podemos não entender agora. Quantas vezes na nossa vida nós pedimos por coisas
Não sei, imaginemos. Pedimos neste momento por um trabalho naquele sítio. E vamos à entrevista, corre tudo bem, pensamos que entramos e chega no final e não entramos. É uma desgraça, porque Deus não está connosco, Deus nos abandona e aquilo era um trabalho ideal e tudo mais. E a coisa segue, apesar de reclamar, encontramos outro, muito melhor. E quando olhamos para trás, vemos que o sítio onde nós queríamos, afinal não era assim tão bom, afinal não era tão permissivo, afinal não deixava conciliar trabalho com a família. Portanto, tudo acontece porque tem que acontecer. E eu não estou a falar aqui, todas as nossas palestras têm sempre por base livros. Nós temos os nossos achismos, mas tudo o que nós fazemos aqui tem por base de livros. E quando nós fazemos as palestras, nós parece que primeiro estamos a fazê-las para nós. É como se fosse um estudo para nós, para a nossa vida. E realmente, quando eu fiz esta, e olhando para trás, existem várias situações da minha vida em que aquilo naquele momento eu achava que era o ideal e que se eu olhar para trás eu pensei assim, meu Deus, se tivesse sido aquilo que eu queria naquele momento eu não tinha recebido melhor. Não é uma nem duas vezes que isto já me aconteceu, são N vezes. Então o exercício que nós temos de fazer é, nós esperávamos que isto fosse melhor para nós, não aconteceu, então é porque coisa melhor virá. Mas agradecemos, temos que agradecer, mas afinal de contas, o que é gratidão? O que é gratidão? Então vamos à procura. Vamos começar pelo mais básico. Segundo o dicionário, a palavra gratidão vem do latim gratia e que significa literalmente graça. É mesmo assim, ou gratos, que é a tradução literal de agradável. E ele diz-nos que é o reconhecimento por um benefício que recebeu, ou seja, um agradecimento, e é qualidade do que é grato. A gratidão nada mais é do que o medicamento do espírito e o sentimento de almas elevadas. E é algo que nos ajuda na nossa reforma íntima. Porque a partir do momento em que nós agradecemos, como diz aqui, nós estamos a reconhecer que recebemos um benefício. E muitas vezes reconhecemos que recebemos esse benefício até sem merecermos. Então nós somos gratos. Nós nos pomos na posição de deixar o nosso orgulho de lado e agradecer. Porque o orgulhoso recebe esse benefício, sente-se bem com esse benefício, mas não agradece. Porque o orgulho fala mais alto. Então, a partir do momento em que nós estamos a agradecer, nós estamos a pôr em prática aquilo que mais falta nos faz, que é a humildade. Nós estamos a limar as arestas para conseguirmos fazer aos poucos a nossa reforma íntima. Então, nós precisamos sempre de ser gratos para poder evoluir. Se ela é uma das bases para a nossa reforma íntima, para nós evoluirmos, nós precisamos de a fazer. Então, nós precisamos de agradecer. E nós agradecemos ainda tão pouco. Houve uma palestra que eu fiz que foi sobre oração, que falava como é que era, mostrava a parte espiritual quando nós fazíamos uma oração. E dizia que tinha várias salas, em que a sala de pedir era a sala que tinha tantos pedidos que tinha que ser dividida em várias salas. E a sala de agradecer era uma única. E se não me engano, só tinha uma mesinha pequenina, para vocês verem a quantidade de vezes que nós pedimos e a quantidade de vezes que nós agradecemos. Nós ainda agradecemos muito pouco. E não é porque os amigos espirituais precisem. Nós precisamos dessa gratidão. Nós precisamos de agradecer aos outros pelos benefícios que nós recebemos. E segundo, porque eu também fui à parte física, a Harvard Medical School diz-nos que a gratidão é um agradecimento pelo que o indivíduo recebe, seja tangível ou intangível. Ou seja, quando elas agradecem, Harvard diz que quando elas agradecem, elas reconhecem que existe bondade nas suas vidas. E que
essa bondade está parcialmente no outro. Então, para nós sermos felizes, nós precisamos estar rodeados de bondade. Mas se ela está parcialmente no outro, nós também precisamos do outro. Então, isso ensina-nos que nós, para sermos felizes, não conseguimos ser felizes sozinhos. Nós somos como um todo. E quanto mais depressa nós percebemos isso, melhor é. E nós temos vindo a aprender, então, nestes últimos anos, nós aprendemos pela força, né? Porque com a pandemia nós percebemos que, seja branco, amarelo, seja de um continente, seja de outro, seja rico, seja pobre, quando vem algo de Deus, todos estão à sua mercê. Então, a pandemia, uma das coisas boas que trouxe foi a fraternidade. Nós começámos a olhar menos para nós próprios e olhar mais para o outro. E só vamos conseguir, e só estamos a conseguir ultrapassar isto, se todos colaborarem. Basta um não colaborar que influencia tudo o resto. Então são grandes aprendizagens que nos estão a ser passadas. E Robert Emmons, este Robert Emmons é norte-americano e ele é talvez o maior especialista a nível de psicologia relativamente à gratidão do mundo. E ele concorda com a definição da Harvard Medical School quando explica que a gratidão nasce quando alguém percebe que recebeu algo valioso que não foi necessariamente conquistado ou merecido. E ele acrescenta que a gratidão é ao mesmo tempo uma emoção, uma virtude, um sentimento moral e tudo isto junto. Então, ela é uma emoção espontânea que acaba sempre por fortalecer as relações à nossa volta, as relações, aquilo que nós sentimos para com o outro. Porque a partir do momento em que nós nos sentimos gratos, nós estabelecemos uma ligação de gratidão para com o outro. E essa ligação é muito forte. Porque vai chegar um momento, e eu quando fiz esta palestra, está a ver o tempo. Quando eu fiz esta palestra, houve uma história que me marcou, que era uma senhora que estava num evento, era uma senhora espírita que estava num evento, e que ela estava lá a atender, a ajudar, e veio alguém que lhe perguntou assim: há 14 anos a senhora não esteve nesta maternidade e tal, e ela disse: sim, estive. E ela contou que realmente esteve durante mais ou menos 30 dias, porque a sobrinha tinha nascido prematura. Então essa senhora que foi ter com ela disse assim: eu nunca soube o seu nome, mas eu preciso lhe agradecer, porque há 14 anos atrás, quando o meu filho estava na unidade de cuidados neonatais intensivos, eu estava desesperada, não sabia o que fazer, e a senhora chegou ao pé de mim, deu-me um abraço, disse para confiar em Deus que tudo iria ficar bem. E hoje o meu filho está quase a fazer 15 anos. A senhora, e ela disse, foi algo que eu fiz que eu nunca mais me lembrei depois, mas aquilo marcou a vida daquela pessoa. 14 anos passaram, elas se encontraram, e foram 14 anos que a outra senhora esperou para agradecer, porque fez toda a diferença na vida dela. Então, muitas vezes, atos nossos mudam a vida das pessoas. E o sentimento de gratidão é tão grande que as vibrações que vêm daí nos ajudam e muito. Mas claro que não devemos fazer isso só para receber a ajuda, não é? É por sentimento. Mas aí nós vemos o poder que a gratidão tem na relação entre nós, que somos todos irmãos. Mas porquê que devemos agradecer? Porquê que devemos ser gratos? Grato a quê, exatamente? E se nós pararmos para observar a nossa vida e analisar quantas coisas nós recebemos diariamente que nem sempre nós damos o devido valor. Seja a família, seja amor, seja a luz, o calor do sol, que nós aqui em Portugal temos e que há tantos países no norte da Europa que não têm, que passam meses e meses de noite, e nós temos essa bênção. A bênção de
na situação que estamos nos dias de hoje, a guerra, não termos uma guerra no nosso país, já agradecemos por isso? Já agradecemos por termos roupa, por termos comida em cima da mesa, por termos uma cama? Uma simples cama, que nós achamos que é simples e que isso é um grande exercício que acontece quando vamos distribuir a sopa aos sem-abrigo, que eles não têm uma cama, e que nós chegávamos, e depois os jovens na altura falávamos disso, que quando nós distribuíamos a sopa e chegávamos a casa, quando nós nos deitávamos na cama, o valor que nós dávamos, porque há muita gente que não tem. Já agradecemos a tudo isso? Então, temos tanta coisa para agradecer e que nós sentimos e damos como adquirido, quando muitas vezes não é. Há tanta gente neste mundo que não tem. Já agradecemos? Somos gratos por isso? Então, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec destaca o quanto nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que nós recebemos na nossa vida. E diz-nos assim: não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas os factos de grande importância. Os de aparência mais insignificantes são muitas vezes os que mais influem no nosso destino. O homem esquece facilmente o bem, lembrando-se antes do que o aflige. Ou seja, se nós registássemos todos os dias, dia após dia, todos os benefícios que nós recebemos, nós íamos nos dar conta de que recebemos muito mais coisas boas do que coisas menos boas. Mas o que é que acontece? Nós só nos focamos nas menos boas. É um exercício, não me lembro agora qual foi o livro, é um exercício que houve num livro, houve um senhor que fez isso. Começou a registar os acontecimentos, por mais pequenos que fossem, registar no livro, todos os dias. E ele chegou à conclusão que realmente aquilo que ele recebe de bom é muito maior do que aquilo que ele recebe de menos bom. E nós não temos essa noção. Todas as noites, elevando a nossa alma a Deus, devemos lembrar dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É sobretudo no momento em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção que, de uma forma espontânea, devemos testemunhar-lhe a nossa gratidão. E para fazermos isso, basta um pensamento atribuindo-lhe o benefício recebido, sem que haja necessidade de interromper o nosso trabalho. Não é preciso parar, fazer uma prece gigante para agradecer. Não. Basta um obrigado, Pai. Naquele momento. Nós perdemos tanto tempo a pensar em coisas que não devíamos, que um obrigado, Pai, do fundo do coração, nos ajuda imenso. E é isso que ele diz. Não precisamos de interromper o que estamos a fazer. Portanto, nós aqui vemos que, por mais difícil que sejam as nossas dificuldades, nós estamos sempre amparados. Só que muitas vezes nós não conseguimos ver esse amparo, porque parecemos aqueles cavalos que estão com paulas. Estamos tão focados nos problemas que nós não vemos tudo de bom que está à nossa volta que nos vai ajudar a resolver esse problema. E ele diz, continua, o impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade que atrai para nós a simpatia dos bons espíritos. Lá está. O agradecer não é para Deus, não é para os amigos espirituais, é para nós. A partir do momento em que nós agradecemos, nós estamos a nos envolver com vibrações elevadas que ajudam a que esses amigos espirituais nos possam vir em nosso auxílio. Então, é tudo para nós. Eles não vão ficar piores ou melhores com a nossa gratidão. É para nós. E mais claro do que isto, impossível. E indo à filosofia espírita, que ele diz assim, eu tirei um trechinho que fala: ser grata à tua família, à sociedade, aos governos, aos companheiros de trabalho, aos teus superiores,
à escola com os professores, à natureza em todos os seus aspectos, aos animais em todas as suas dimensões, ao espaço e ao tempo, aos aparelhos com que trabalhas, aos livros que te trazem a mensagem. A vida que tudo registra te devolverá essa gratidão em forma de amor. E esse amor é o alimento por excelência da tua vida. Que sejam gratos para com aquele do qual nascemos e em quem vivemos, porque a nossa felicidade se encontra na obediência às suas leis imortais e eternas. Somando-as, encontraremos a divina equação a que chamamos de amor. Portanto, nós temos muito para agradecer. E neste conjunto de coisas que nós temos a agradecer, estão as boas e estão as más. Um companheiro de trabalho que é menos correto, nós aprendemos como custa sofrer aquilo que ele nos faz muitas vezes. Então, há aquela máxima, faz ao outro aquilo que queres que o outro te faça. Então nós já aprendemos que aquilo nós não podemos fazer, porque sabemos o que custa, já sentimos na nossa pele. Então é um ensinamento, agradecemos. Aquela pessoa nos desiludiu, nos decepcionou. Já é um ensinamento para estarmos mais alerta, para não sermos tão ingênuos. Aquela pessoa de repente virou-nos as costas. Se calhar foi por algo que eu fiz. Então isso ensina-me a repensar constantemente todos os meus atos para que eu esteja a tempo de corrigi-los e chegar e pedir desculpa. Já são 2 ensinamentos. Ver aquilo que eu fiz e pedir desculpa. Porque custa. A desculpa fica aqui atravessada e muitas vezes não sai. Portanto, todas as situações menos boas e as boas têm sempre ensinamentos. Temos é que aprender a vê-los. Porque eles estão lá. Não precisamos de ser espíritos iluminados e muito avançados para retirar esses ensinamentos. Tal como somos, nós continuamos. Temos é que mudar o chip. Basta isso. Mudar em nós aquele chip de ver o copo meio vazio e passar a ver o copo meio cheio. E agora trouxe esta pergunta quando eu vi, realmente, não foi nesta palestra que eu vi, eu já fiz outra palestra sobre a gratidão e que me deixou assim, deu aqui um toque, que foi: e se amanhã acordássemos apenas com o que agradecemos hoje? Fazendo este exercício, pensando, se eu amanhã acordasse com o que eu agradeci hoje, até agora, porque o que vamos agradecer não conta, mas com o que é que eu iria acordar? Iria acordar com a minha família? Iria acordar com a minha casa? Iria acordar com o meu trabalho? Com os meus amigos? Será que ia? Então, eu quando vi isto, eu senti um impacto muito grande desta questão, confesso. Porque eu pensei assim, meu Deus, amanhã eu acordo sem nada, quase. Porque o esquecimento é muito grande de agradecermos. Então, por isso é que hoje, eu confesso, e por isso é que eu disse que eu já tinha feito este exercício antes, eu confesso que já estou um pouquinho melhor, não é? Eu já tenho o hábito de agradecer no final, porque realmente esta frase foi tão impactante, porque eu não estava à espera. Estava à procura dela nos vários estudos que fiz, e quando ela me apareceu, impactou-me muito, porque eu pensei, meu Deus, isto é muito sério. Como diz o Sr. Orlando, o assunto é sério. E se acontecesse isso? Então, nós temos que agradecer mais. É um exercício. Há dias que nós nos esquecemos de agradecer, há dias que nós nos lembramos de agradecer, há dias que lembramos depois do que aconteceu, há dias que é no momento, mas é tudo um processo. E é uma aprendizagem, como tudo aquilo até agora. E vamos ver então, falamos da gratidão, porque agradecer, quais são os benefícios reais, para além daqueles que eu disse, da gratidão. São inúmeros, e eu vou trazer uns quantos, em que acabam sempre por gerar uma paz íntima e um sentimento de que estamos a colaborar com Deus, estamos a fazer a nossa parte, mesmo que seja aos poucos, da nossa caminhada. Então, quando nós agradecemos, como eu já disse antes, nós cultivamos a humildade e nós cultivamos a resignação.
Porquê a resignação? Porque perante as situações menos boas, nós agradecermos, nós estamos a pôr-nos numa posição não de revolta, não de desânimo, mas de, muito bem, isto aconteceu porque tinha que acontecer, eu vou retirar os melhores ensinamentos e vou seguir em frente. Porque, atenção, resignação não significa ficar parados. É compreender, mas continuar a trabalhar para conseguirmos atingir melhores. É diferente. Então, vamos começando pela parte espiritual, ou pensamentos que ajudam. José Carlos de Luca diz-nos que a prática da caridade, da gratidão, faz-nos ver o que temos e sentimos-nos felizes por isso. E o que gera 2 grandes benefícios: a satisfação emocional pelos aspectos positivos da nossa vida e sintonia com a lei espiritual da abundância, abrindo-nos as portas para novas bênçãos pelo estado de positividade em que nos coloca. Se nós estamos gratos, nós estamos felizes, nós estamos de bem com a vida. Porque quer que ela nos dê, nós agradecemos porque sabemos que há sempre uma parte boa que aí vem. Nós, ao estarmos felizes, a nossa vibração vai estar elevada. Estando elevada, nós vamos sintonizar com quem? Com quem está com a vibração elevada, que nada mais é do que aqueles amigos espirituais que podem nos ajudar, podem verdadeiramente nos ajudar. Então, uma coisa vai gerando outra, porque eles conseguem interceder mais por nós, eles conseguem ajudar-nos mais, auxiliar-nos mais, do que se não agradecermos, revoltarmos, a nossa vibração desce, e por mais que eles nos queiram ajudar, é como se estivéssemos em frequências de rádio diferentes. Eles podem estar na comercial a falar tudo e mais alguma coisa, a mostrar o mapa do tesouro, mas se nós estamos noutra rádio, nós não vamos ouvir. E por mais que eles tentem, não dá. É assim que funciona a lei da sintonia. Então, cabe-nos a nós mudar para a rádio, que acho que todos nós queremos, que é a rádio mais elevada, não é? E agora vamos ver que eu trouxe a outra parte, que é a nível físico, porque existem os benefícios da gratidão já se encontram cientificamente comprovados. E não é por um estudo, são por vários. E eu vou falar de vários benefícios. Melhora na saúde mental. A Universidade de Berkeley, na Califórnia, ela recebia vários alunos que precisavam de aconselhamento sobre questões de saúde mental, como a depressão ou a ansiedade. Então, perante esta situação, o que é que a Universidade decidiu fazer? Decidiu fazer uma pesquisa que envolveu cerca de 300 alunos, na maioria estudantes, em que eles foram divididos em 3 grandes grupos, aleatoriamente, que isto é muito importante dizer, que os estudos foram aleatórios. Ou seja, um grupo tinha que escrever semanalmente uma carta de agradecimento a outra pessoa, isto durante 3 semanas. O segundo grupo tinha que escrever sobre as suas experiências negativas e o terceiro grupo teria que participar apenas das sessões. Isto porquê? Porque o primeiro e o segundo grupo, para além de fazerem isto, tinham que participar das sessões de aconselhamento. Portanto, um escrevia uma carta de agradecimento, uma por semana, durante 3 semanas. Os outros focavam nos sentimentos e nas experiências negativas da sua vida. E os terceiros só tinham que ir às sessões de aconselhamento. O que é que a pesquisa mostrou? Mostrou que o primeiro grupo foi aquele que mais rapidamente reportou uma melhoria na saúde mental. E que os textos, ou seja, as cartas de agradecimento, continham menos palavras negativas do que as redações do segundo grupo, em que se focavam nas coisas negativas, o que sugere que a nossa saúde mental progride quando nos desviamos de emoções negativas como o rancor e como a inveja. Isto são todos estudos científicos. E os participantes deste grupo, ou seja, do grupo 1, não precisavam de entregar as cartas de agradecimento e, na realidade, 77% dos inquiridos não as enviaram. No entanto, todos sentiram os mesmos benefícios ao escrevê-las, porque eles não sentiram os benefícios por elas serem entregues. Não foi no outro, foi neles. Eles receberam e sentiram os benefícios porque eles fizeram essa carta de agradecimento, porque eles fizeram esse exercício. Se ela foi entregue ou não, é um plus, é um extra. Mas
O verdadeiro benefício está em fazer, em nós fazermos. Portanto, ela não depende de ser comunicada a outra pessoa. O mero ato de vivê-la permite ter benefício nas nossas vidas e, claro, tirar o foco dos pensamentos negativos. Depois, uma coisa também interessante é que a Universidade depois executou outra experiência para verificar como essas pessoas experienciavam esse sentimento. E para registro usaram um scanner que verificava a sua atividade cerebral durante o processo. Ou seja, eu até escrevi aqui, quando elas se sentiam gratas, elas apresentavam uma maior ativação no córtex pré-frontal medial. E o que foi mais surpreendente nisto tudo é que esta segunda experiência foi feita 3 meses depois das cartas serem feitas. Ou seja, os benefícios da carta escrita repercutiam-se a longo prazo. Foi esta a conclusão que eles chegaram. Por isso, praticar a gratidão pode treinar o nosso cérebro para futuramente ser mais sensível à gratidão, contribuindo para a nossa saúde mental a longo prazo. Outro benefício, a melhora da saúde física. Um estudo publicado em 2012 comprovou que as pessoas gratas sentem menos dores e se sentem mais saudáveis do que as outras. Isto porquê? Porque as pessoas gratas estão gratas pelo corpo que têm, então são mais propensas a cuidarem da sua saúde. Como são mais propensas a cuidarem da sua saúde, fazem exercício com mais frequência. E vão ao médico mais vezes fazer check-ups, o que acaba, e é o que eles dizem, o que vai provavelmente contribuir para a sua longevidade. Portanto, vocês estão a ver tudo o que a gratidão, tudo o que mexe na nossa vida. Promove a empatia e reduz a agressividade. De acordo com outra pesquisa, isto são tudo pesquisas que foram feitas em universidades, ok? De acordo com uma pesquisa da Universidade do Kentucky, chegou à conclusão que as pessoas gratas são mais propensas a serem gentis, mesmo quando os outros se comportam de maneira menos agradável. Ou seja, os participantes do estudo, cuja classificação da gratidão era mais alta, pontuavam de maneira mais alta, eram menos propensos a retaliar os outros. Ou seja, não era... quando os outros eram menos gentis com eles, eles não retaliavam tanto. Eles não... eles sentiam-se mais empáticos com o outro. Punham-se mais no lugar do outro e tinham menos desejo de se vingar. Ou seja, eram mais gentis e menos agressiva. E porquê? Porque este sentimento foi motivado porque eles tinham a consciência das próprias bênçãos recebidas. Ou seja, eles tinham a visão de que, mesmo perante aquela situação menos boa, eles tinham que agradecer porque iam tirar um ensinamento dali. Ou porque eram mais empáticos. Pensavam, olha, se calhar esta pessoa agiu assim porque não está num bom dia. Porque alguma coisa lhe corre mal. Então, eles eram mais propensos a serem empáticos e menos agressivos. Tanto que este estudo comprovou que a gratidão pode ser considerada como um antídoto para a agressão. Melhora o sono. O estudo de Psicologia Aplicada à Saúde e Bem-Estar mostrou que as pessoas que escrevem um diário de gratidão antes de dormir dormem melhor. E no estudo diz que basta passar 15 minutos anotando tudo o que de bom temos de agradecer daquele dia, que o resultado será uma noite de sono mais tranquila. E quando eu vi isto, eu lembrei-me do telegrama, de uma história que eu contei, que se nós enviarmos um telegrama para Jesus, que é como se fosse uma prece, mas escrita. E que Chico falava que muitas vezes nós ainda precisávamos de escrever para não nos desviarmos da atenção. Então lembrei-me disto, ou seja, se nós em vez de pensarmos, anotarmos, porquê é que somos gratos? É um exercício que eu ainda não fiz, mas confesso que fiquei muito curiosa em fazer. Porquê? Porque depois, amanhã, nós vamos anotar aquilo que somos gratos e quase sempre, e neste estudo fala, aquilo que nós somos gratos hoje tinha relação com aquilo que nós éramos gratos ontem. Ou seja, eram consequências uns dos outros. Portanto, acabamos por dormir melhor. Fortalece a mente.
A gratidão foi um dos aspectos mais fortes a manter os americanos resilientes após os ataques terroristas em 11 de setembro. E, 3 anos mais tarde, um outro estudo disse que os veteranos da Guerra do Vietnã costumavam praticar a gratidão, experienciaram taxas mais baixas de transtorno de stress pós-traumático. Portanto, nós vemos que todos estes benefícios estão intimamente ligados à forma como nós vemos o mundo, como nós encaramos o mundo. É aquilo que eu já disse antes, ver o copo meio cheio ou meio vazio. Tudo depende de nós. E eu acho que isto é uma das belezas da vida, é que literalmente tudo depende de nós. Se não é a situação, é a maneira como nós encaramos a situação, a maneira como nós lidamos com a situação. Não depende dos pais, não depende dos companheiros, não depende dos filhos, depende de nós. Única e exclusivamente de nós. Então, se estamos menos bem, se estamos mais aflitos, cabe a nós mudar. Nós temos esse poder e não é aqueles clichês e coisas inalcançáveis, não é. Perguntem a um otimista se não é mais feliz do que um pessimista. Eu ia contar uma história, que eu adoro histórias, mas já estamos em cima do tempo. Se der, depois eu conto no final. Existe um livro do Richard Simonetti, que ele é um autor muito fácil de ler, que é bênção, fala mesmo assim, é bênção da gratidão, que nos diz assim: agradecer é aliar-se ao tempo e seguir na sua companhia saudável, apreciando com olhos otimistas o que a vida tem de melhor. Ela deve estar presente no dia a dia das nossas existências. São as provas exigidas de todos os que pretendemos seguir em frente, na caminhada rumo à perfeição a que estamos destinados pelas leis de Deus. Somos convocados aos testemunhos pessoais e intransferíveis de exemplificação no bem e de superação das dificuldades que ainda trazemos e alimentamos na intimidade dos nossos corações. Portanto, ao sermos gratos, nós estamos a exercitar-nos para conseguir limar estas arestas e mudar a nossa visão perante as situações. Indo aqui ao pão nosso, rendamos graças. Paulo diz na primeira epístola aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E ele explica: a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Isto são sempre situações, se nós olharmos só para elas, são situações menos boas, mas que se virmos aquilo que ele fala, realmente é algo de menos bom para transformar em algo de bom. Há sempre essa transformação. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Portanto, nós temos as duas coisas. Temos a dor que nos aperfeiçoa, porque nos ajuda a limar as arestas, mas como Deus é tão bom, se fosse só dor, era muito difícil Ele dar-nos as alegrias para nos estimular. Ele dá-nos um equilíbrio, que é para isso que nós devemos tender. Então, Ele dá de uma maneira e dá de outra. Roguemos à providência celeste suficiente luz para que os nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não é, por acaso, que nós demos seja feita a tua vontade antes da nossa. Porque tal como pais perante filhos, nós sabemos o que é o melhor para os nossos filhos, mesmo quando muitas vezes eles não estão de acordo e acham que não é o melhor.
funciona da mesma forma connosco. Nós não temos a informação toda. Então, muitas vezes, aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, não é. E aquilo que nós recebemos, não o recebemos da maneira que achávamos que deveríamos receber. Mas, sem dúvida alguma, é da maneira que nós devemos sempre receber e da maneira que nós precisamos. Comumente aparece na afeição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo do afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Quando afogamos e é feita aquela... agora não me lembro, mas é aquela manobra que quem olha, ou a mesma reanimação, não é preciso afogar, paragem cardiorrespiratória. Se assistirmos, infelizmente eu já assisti, é de uma violência tremenda. E o que eu assisti, o bombeiro teve que se pôr em cima da pessoa. Portanto, ainda mais violento foi. Mas foi necessário para que aquela pessoa voltasse a si. Portanto, por mais violento que seja o remédio, é tão necessário para nós voltarmos a nós, para nós continuarmos a viver. Ele acaba. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós vemos aqui que nada é positivo, nada é negativo. É o nosso pensamento que torna positivo ou negativo. Depende da maneira como nós encaramos. Então, quanto mais nós praticarmos a gratidão, mais conscientes nós estamos dela e mais desfrutamos dos benefícios que ela nos traz. Pelo que é que nós somos gratos hoje? Agora, indo para casa, pelo que é que nós vamos agradecer no final do dia? Não são as pessoas felizes que agradecem. São as pessoas que agradecem que são felizes. Então nós devemos começar a agradecer para começarmos a ser felizes. E para terminar, temos esta prece de Emmanuel que eu trouxe, do livro Coragem, que diz-nos assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriquece a existência, seja bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. E como não podia deixar de ser, gratidão sempre. É o que dizia a nossa fundadora, Dona Aldina. Perante toda a situação, gratidão sempre. E ela dizia: filhos, não é só vir para pedir, também temos que agradecer. E é isso que nós temos que aprender a fazer, a agradecer mais. Muito obrigada e muita paz. Então, boa noite a todos. E após esses ensinamentos, que vão ficar para sempre gravados em nós, e vamos então nos unirmos em pensamento e coração, e através da doce imagem de Jesus que temos aqui,
Vamos todos juntos ao encontro dele, como crianças espirituais que somos, porque ele disse que deixasse que as crianças viessem até ele e que deveríamos nos assemelhar a elas em sentimento. E muitas vezes temos a alegria de ouvir da criança a gratidão nos gestos mais simples, de um abraço sincero, de um olhar puro. E assim nos dirigimos a Ti, Jesus, com este sentimento, agradecendo-Te por estar conosco na terra, por dirigir os nossos passos, por nos ensinar o caminho para chegarmos até Deus nosso Pai. E quando, Senhor, nos descuidamos, devido ao nosso orgulho ainda, o Senhor nos coloca novamente nele, através da companheira amiga da dor, para nos alertar, para que não venhamos nos comprometermos mais. E assim, Jesus, para encerrarmos este momento divino na vossa casa, te agradecemos por tudo e que possamos levar junto conosco aos nossos lares, aos que nos esperam, Senhor, estes benefícios, estas bênçãos que estão sendo derramadas sobre todos nós e que possamos, Senhor Jesus, como aqui foi dito, escrever toda noite aquilo que devemos agradecer no dia que tivemos, porque não sabemos o dia de amanhã. Por isso, Pai, obrigado por nos conceder a vida, o recomeço e o esquecimento do passado. E, Senhor, sê conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Estão encerrados nossos trabalhos e não esqueçam as vossas águas. Muito obrigado e continuação de uma boa semana. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.